Fala, gente, graça e paz, tudo bem com você? Bom dia! Esse dia foi o dia que fez o Senhor. E que bom é sabermos que o nosso Senhor está no controle de todas as coisas. Esse é mais um vídeo dessa série que nós estamos fazendo aqui no YouTube, que tem como título Devocionais. A gente está trabalhando dessa forma para que as pessoas possam aprender a fazer uma interpretação bíblica clara, cirúrgica e verdadeira, e que enquanto a pessoa está fazendo essa interpretação bíblica, ela possa estar sendo edificada com a aplicação da palavra de Deus. E hoje, o vídeo de hoje tem como tema: O Senhor é o meu pastor. Nós vamos estar fazendo uma leitura do Salmo 23 juntos e a gente vai estar tentando interpretar esse texto e tentando compreender as aplicações que esse texto pode estar trazendo para as nossas vidas. Então eu espero que isso edifique muito o seu dia, que edifique muito a sua casa. Você pode estar fazendo essa leitura junto com sua esposa, junto com seu filho, ou você pode estar compartilhando aquilo que você aprendeu aqui com a palavra de Deus, com uma pessoa conhecida sua. Olha, eu descobri algo da palavra de Deus e eu queria compartilhar com vocês. Eu acredito que o Salmo 23 seja um dos salmos mais conhecidos dos cristãos, quer sejam aqueles simpatizantes da fé, ou quer sejam aqueles que estão verdadeiramente na prática da fé cristã. Eu acho que os Salmos 91 e os Salmos 23 são os salmos mais conhecidos dentro do cristianismo. E o Salmo 23 é um salmo belíssimo. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados através dessa palavra. Eu queria ler com você o Salmo 23 aqui no meu Kindle. Ele diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo, ele é incrível. Sempre que você estiver fazendo uma leitura, você precisa colocar o seu foco e a sua concentração nas verdades que estão ao redor geográfico e cultural de um texto. Eu não posso examinar um texto baseado nas informações ocidentais que eu tenho. Nós precisamos entender que esse texto é escrito dentro de um âmbito oriental, por uma pessoa que viveu em uma época diferente da nossa, com uma cultura diferente da nossa, num país diferente do nosso, no Oriente. Então a gente precisa entender essas informações para que a gente possa fazer a interpretação da maneira mais correta que nós pudermos. E a primeira informação que a Bíblia passa para nós era que Davi era um pastor. Davi era um pastor de ovelhas. Dentro da cultura judaica, esse era um serviço mais feito por mulheres do que por homens. Os homens queriam muito participar da guarnição de Israel, do exército de Israel, ser um guerreiro, ser um militar. E algumas profissões eram profissões assim de baixa categoria. E essa profissão de baixa categoria para alguns homens dentro do contexto judaico era essa profissão de ser um pastor. Porque nós temos um homem que só tem hora para sair, não tem hora para voltar, que precisa ter uma habilidade muito grande para defender as suas ovelhas, que precisa muitas vezes enfrentar riscos para resgatar as suas próprias ovelhas, que às vezes elas se emancipam ali de junto do rebanho e ele tem que se desdobrar para procurar essas ovelhas. Então a primeira informação que temos era que Davi era um pastor de ovelhas. A própria Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel 16 que quando Samuel vai à casa de Jessé, o belenita, ele diz: não há porventura mais algum mancebo
E o próprio texto sagrado diz que naquele momento Davi estava ocupado tomando conta das ovelhas do seu pai. Então a primeira informação que temos era que Davi era um pastor de ovelhas. Se nós entendermos que Davi era um pastor de ovelhas, nós estamos entendendo que quando Davi decide escrever esse poema, essa canção, Davi estava usando as coisas do seu dia a dia para engrandecer o Senhor. Isso é muito incrível. Então, as primeiras informações que temos sobre o Salmo 23 é que Davi está usando as coisas do seu dia a dia para trazer verdade sobre Deus para nós. E o mais incrível era que Davi poderia se colocar como um pastor, como protagonista desse texto. Mas nesse texto nós observamos que Davi se permite ser quem ele tomava conta. Davi não se coloca como pastor, embora fosse um pastor, mas Davi se coloca na condição de uma ovelha. E ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E esse verso talvez seja o verso mais conhecido do Salmo 23. Ele está no para-choque do carro, ele está na geladeira da Dona Maria, ele está em uma camiseta, ele está sempre em algum lugar. Porque a ideia que passam para nós é que, pelo motivo de Deus ser o nosso pastor, nada vai nos faltar. Se esse versículo é uma promessa incondicional de que Deus é o nosso pastor e de que nada nos falta, nós então observamos que existe uma falha. A Bíblia não consegue ser eficaz naquilo que ela está falando. Porque você já viveu algum tempo da tua vida que faltou alguma coisa? E você vai dizer para mim, Pastor Elvis, eu já vivi dias que faltaram muitas coisas. Eu já vivi dias que faltou dinheiro para pagar algumas coisas. Então, se nós entendermos o texto a partir da perspectiva de que Deus é o nosso pastor e de que nada vai nos faltar, então esse texto ele é ineficaz. E como é que a gente consegue compreender melhor o verso 1 do Salmo 23? Algumas versões dizem assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Algumas pessoas dizem que a maneira correta seria: o Senhor é meu pastor, não me faltará, ou e ele não me faltará, mas eu não posso dizer para vocês e afirmar que essas são as versões originais, porque eu não sou formado em crítica textual e também não sei ler o texto em hebraico. Mas existe uma versão que é bem melhor de se entender, é a versão que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O que nós percebemos aqui é que, na verdade, Davi olha para esse pastor como ele sendo suficiente. Deus é tudo que eu tenho. E quando Davi diz que Deus é tudo que ele tem, ele não está falando isso como alguém que está gritando miséria. Ele fala isso com louvor. Deus é tudo que eu tenho, de maneira que eu vou sentir falta de nada. Então, na verdade, o que o texto está dizendo para nós não é que nada vai faltar, é que a presença do pastor é tão maravilhosa em nossas vidas que a gente não sente falta de mais nada. Então, na verdade, quem não falta é o pastor. As coisas às vezes vão faltar, mas o pastor nunca vai faltar. E nós compreendemos que, tendo a presença do pastor, de fato, nada vai nos faltar. Olha como é incrível quando a gente compreende um texto de uma maneira assim mais clara, uma exegese pura, sem interpretação humana. Isso nos ajuda muito, isso vai ajudar você. Se você entender o Salmo 23 e o verso 1, diferente de como você entendia, comenta aí, pastor. Eu não entendia o verso 1 da maneira que o Senhor explicou aqui. E ele diz assim: deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me mansamente pelas águas tranquilas. A segunda coisa que Davi está dizendo é que esse pastor tem pasto. Esse pastor tem alimento para ele. E nós sabemos que o alimento que Deus tem para nós é a sua palavra. A palavra de Deus diz em João 10 que Jesus é o verdadeiro pastor e que as suas ovelhas lhe conhecem e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então o que Davi está dizendo é que assim como ele levava a ovelha para pastar, Deus tinha um pasto e que nesse pasto Davi era alimentado. A aplicação desse texto para os nossos dias é que Deus é aquele que nos alimenta. Nós temos fome de Deus e o Senhor nos alimenta por meio da sua palavra, por meio da sua Santa Escritura. Mas ele diz uma coisa que eu queria frisar aqui com você. Ele diz assim: guia-me mansamente para as águas tranquilas. As ovelhas, elas costumavam ter tanta lã
que se o pastor levasse essas ovelhas para as águas turbulentas, a sua lã encharcava e ela morria afogada. Então, quando Davi diz assim, tu me leva para as águas tranquilas, ele está comparando ao trabalho que o próprio Davi fazia, escolhendo a água mais tranquila para não pôr em insegurança, para pôr em segurança, na verdade, a ovelha, a fim de que a sua lã não encharcasse e que ela não morresse sufocada. E isso é Deus nos levando para as águas tranquilas. O que esse texto ensina para nós é que Deus sempre nos levará para caminhos de vida. Deus sempre tem bons caminhos para nós. A Bíblia diz no livro de Provérbios que todos os caminhos parecem que são bons diante dos nossos olhos, mas às vezes são caminhos de morte. Mas o Senhor é aquele que nos guia para as águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me nas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Era uma tarefa do pastor saber guiar o seu rebanho, saber qual o melhor caminho para esse rebanho, saber aonde esse rebanho deveria ir. E normalmente esse pastor, ele fazia esse caminho primeiro para que depois ele fizesse esse caminho com suas ovelhas. Agostinho dizia, a ovelha nunca vai num lugar que o seu pastor não tenha ido primeiro. Por isso que as ovelhas conhecem a voz do pastor e elas o seguem por um caminho que ele já desbravou. Por isso que ele diz que ele o guia para as águas tranquilas e para as veredas da justiça em amor do seu nome. Aí ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Tem uma coisa aqui que é incrível. Dá para você perceber que quando Davi está falando que é o pastor que guia ele, Davi diz assim, tu me guia para águas tranquilas, tu me leva para pastos verdejantes. Você está percebendo que todo lugar que esse pastor está conduzindo essa ovelha é um lugar maravilhoso? Mas quando ele fala do vale da sombra da morte, ele diz assim, ainda que eu andasse. Ele não diz que é o pastor que guia a ovelha para o vale da sombra da morte. Ele não fala em nenhum momento nesse texto que é o pastor que o guia para o vale da sombra da morte, mas ele diz assim, ainda que eu andasse. E o que seria o vale da sombra da morte? Um caminho fora do caminho seguro. Caminhar fora da direção do pastor. Todas as vezes que nós caminhamos fora da direção do pastor, nós estamos caminhando para o vale da sombra da morte. Mas olha o que é que ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Ele diz assim, ainda quando eu desvio do caminho e eu vou para um caminho que me leva para a morte, ali tu estás comigo. E ele vai dizer o seguinte, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que seria a vara e o cajado? Esse cajado a qual Davi se refere era um instrumento usado pelo próprio pastor. E esse cajado ele representa a autoridade de Deus. Que tipo de autoridade nós estamos falando? Esse cajado ele tinha uma ponta como um guarda-chuva. Assim, a ponta desse cajado normalmente era como a ponta de um guarda-chuva, ali onde a gente segura. E quando a ovelha estava tentando se desviar do caminho, ele usava aquele cajado de autoridade para laçar o pescoço e trazer de volta. Interessante é que Davi mostra esse instrumento de autoridade do pastor e ele diz que isso consola. E a gente às vezes olha para as repreensões do Senhor, quando o Senhor nos admoesta, quando o Senhor nos disciplina, e a gente às vezes não entende que isso é para o nosso consolo. Mas Davi mostra que essa ferramenta, que é uma ferramenta de segurança para a ovelha, essa autoridade do pastor é para que a ovelha não se perca. E existem momentos na nossa vida que a gente está tentando sair do aprisco do Senhor e Ele usa esse cajado, laça o nosso pescoço e nos puxa de volta. Às vezes esse puxão do Senhor parece ser um puxão que dói, mas na verdade esse puxão ele revela o amor e o cuidado que esse pastor tem pelas nossas vidas. Por isso que Davi diz que isso o consola. O segundo instrumento que Davi fala, na verdade ele fala primeiro a vara e depois o cajado, mas eu decidi falar primeiro do cajado e depois da vara. Essa vara já era um instrumento também de disciplina, representa a autoridade do Senhor. Em algumas situações, quando as ovelhas elas saíam ali do lugar onde as ovelhas estavam ali pastando, esse pastor ia atrás e ele usava essa vara para bater na ovelha em duas ocasiões. Quando ela estava se desviando, ele dava uma batidinha nela para ela voltar para o lugar, né? A vara. E alguns historiadores dizem que
essa vara também era usada em um tipo de disciplina mais contundente. Ele encontrava aquela ovelha e ele batia na sua pata de maneira que ele quebrava aquela pata de tanto bater. Ela sangrava, ele batia na pata. Caso acontecia do pastor bater ao ponto da pata da ovelha se quebrar. E quando essa pata era quebrada, ele deitava o medicamento sobre a ferida, atava a ferida, colocava a ovelha sobre os seus ombros e levava essa ovelha de volta para o pasto. Quando essa ovelha ficava curada, ela lembrava da disciplina que ela sofreu e ela não saía mais de perto das ovelhas, ela continuava ali perto. E a gente entende que existem momentos na nossa vida em que a disciplina de Deus ela é muito dura. Lá em Apocalipse tem um verso que diz, eu acho que é na igreja Laodiceia, que o Senhor ele bate naquele que ele ama, e às vezes Deus vai fazer isso conosco de fato. Mas tem uma coisa nesse texto que é incrível: só tem autoridade para bater na minha pata ao ponto de quebrá-la quem também tem amor para me colocar sobre as costas, me levar para casa e colocar o remédio sobre as feridas. E era isso que esse pastor de fato fazia com essa ovelha. Era isso que acontecia dentro dessa cultura. Por isso que ele diz que a vara e o cajado consolam. A vara e o cajado representam as disciplinas e as doutrinas de Deus por meio da sua autoridade sobre nós, para que Deus não nos perca, para que a gente não se desvie e ande pelo vale da sombra da morte e acabe morrendo lá no vale da sombra da morte. Essas são as maneiras que Deus tem de nos trazer para o caminho da segurança. O verso 5 diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Esse verso também é muito conhecido e ele é usado para um tipo de teologia da vingança. Teologia da vingança. A teologia da vingança é a ideia que passam para nós de que Deus ele vai nos honrar diante de todos os nossos inimigos e eles vão ficar boquiabertos, eles vão ficar ali embasbacados em vendo Deus nos ungir e Deus nos levantando. Mas nós precisamos olhar para o Salmo 23 e nós precisamos enxergar Jesus em tudo quanto nós estamos analisando na Bíblia. Se a palavra de Deus diz ungir a cabeça com óleo e prepara uma mesa, na cultura judaica a mesa falava de aliança, a mesa falava de conserto, a mesa falava de reconciliação. Então, na verdade, a gente consegue compreender que quando o texto diz preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, esse texto ele fala não sobre Deus está fazendo algo grande, os meus inimigos ficarem envergonhados, como o teu profeta de estimação talvez tenha te ensinado, mas a verdade que nós conseguimos exaurir desse texto é que Deus está preparando uma mesa para que haja reconciliação. Ungir a cabeça até que o cálice transborde. Você sabe o que significa cálice transbordar? Quando um anfitrião recebia alguém em sua casa, uma das maneiras de dizer eu quero que você fique um pouco mais era encher o cálice até que ele transbordasse. Então quando Davi diz me unges a cabeça até que o cálice transborde, era como se Davi estivesse dizendo, assim como um anfitrião que recebe um convidado e não quer que ele saia, eu também não quero sair da tua presença. Eu quero continuar na tua presença. E se nós lermos outros salmos de Davi, vocês vão ver Davi falando exatamente, exaltando essa questão de não sair da presença do Senhor, de não sair do seu santo templo. Essa é a ideia que passa, o cálice que transborda, é como se Deus estivesse dizendo, fica comigo, e é como se Davi estivesse dizendo, Senhor, eu quero ficar com o Senhor até o cálice transbordar, eu quero continuar com o Senhor. E preparar a mesa com os inimigos não é sobre um reviravolta onde Deus me honra e os meus inimigos são envergonhados, mas na verdade a mesa fala da reconciliação, onde nós se reconciliamos e se reconectamos com aqueles que eram nossos inimigos. E ele termina dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei por longos dias, melhor dizendo, habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2 seguidores que todo cristão tem que ter, a bondade e a misericórdia. As pessoas perguntam, quantos seguidores você tem? Aí você responde, seguidores eu só tenho 2,
a bondade e a misericórdia. Essas duas características de Deus, elas me seguem direto. Bondade é a graça de Deus. O que é bondade? O que é graça? É quando Deus me dá aquilo que eu não merecia. E o que é misericórdia, pastor Elvis? Misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu merecia. Bondade é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço, e misericórdia é quando Deus não me dá aquilo que eu merecia. Então, o Salmo 23 é um poema muito bonito que nos compara essa ovelha. A ovelha é um animal, eu vou usar uma palavra nossa, é um animal leigo, é um animal com um pouco de deficiência intelectual, é um animal míope, por isso que o texto diz: tu me guias para as veredas, porque a ovelha de fato é um animal míope. E nós estamos sempre na dependência desse pastor. E a gente entende que esse pastor é tudo o que nós temos, ele nos consola. Aprendemos que esse pastor tem pasto para as nossas vidas. Inclusive, Charles Spurgeon dizia assim: o que mantém a ovelha num aprisco não é a quantidade de cercas que existem lá, mas a qualidade do pasto que o pastor oferece. Então, se estamos com o Senhor, não é porque Ele colocou cercas para nos prender, é porque Deus nos deu pasto para nos alimentar. E encontramos em Deus os pastos verdejantes que nós sempre procurávamos. A nossa fome foi saciada pelo poder da palavra de Deus e da presença do pastor. E quando a gente tentar se desviar do caminho, Ele sempre vai usar a sua misericórdia, a sua graça, sua vara e o seu cajado para nos disciplinar. Disciplinar significa trazer para perto. Ele nos traz para perto dele e Ele unge a nossa cabeça. Eu guardei essa última frase para o final. Ungir a cabeça era um ato de segurança. Ungir aqui não é um poder sobrenatural que Deus está nos dando, mas unção fala de segurança. Eles ungiam os focinhos das ovelhas, porque havia alguns tipos de mariposa, de moscas que pousavam no focinho, e elas colocavam bactérias ali, e as ovelhas, quando elas inspiravam, respiravam, inspiravam, essas bactérias iam para a cabeça, para dentro da cabeça, para o cérebro, e elas eram infectadas. Então, quando o pastor ungia a cabeça, ele estava protegendo a cabeça, o cérebro da ovelha. Então, quando nós entendemos que Deus unge a nossa cabeça, nós estamos entendendo que Deus unge a nossa cabeça como uma proteção contra as bactérias. Eu lembro de Paulo dizendo sobre o capacete da salvação que está sobre a nossa cabeça. Unção na cabeça representa proteção pastoral. As bactérias representam as filosofias do diabo. A Bíblia deixa muito bem claro que o diabo ele tenta operar muitas vezes na nossa mentalidade, mas se a nossa mentalidade estiver ungida, a nossa mentalidade estará protegida das vespas, protegida das moscas, das bactérias da mosca. Por isso que nós precisamos de uma unção na nossa mentalidade. Nós não precisamos de uma unção para correr, para pular, para cair, mas de fato nós precisamos de uma unção sobre a nossa mentalidade, de uma proteção sobre a nossa mentalidade. E esse pastor, ele tem essa proteção para nós. O que nós aprendemos nesse salmo é que Deus é tudo que temos e Ele tem sempre o melhor para as suas ovelhas. E o nosso desejo é o verso 6 do Salmo 23, que a bondade e a misericórdia nos sigam e que nós habitemos para sempre na casa do Senhor, que nós habitemos sempre por longos dias na casa do Senhor. Como Deus não tem mais uma casa física que é um templo, a casa do Senhor hoje somos nós, mas um dia nós estaremos literalmente na casa do Senhor, que é a Nova Jerusalém, e ali habitaremos pelos séculos dos séculos na presença desse pastor. Hoje, esse pastor está conosco de forma espiritual, através da pessoa do Espírito Santo, mas um dia nós estaremos frente a frente com esse pastor, debaixo dos cuidados desse pastor. Eu espero que essa palavra tenha edificado seu coração e que assim você tenha compreendido coisas novas e coisas profundas do Salmo 23. E que se você puder, você comente aí embaixo: o Senhor é o meu pastor. Eu tenho certeza
que essa palavra vai abençoar muito você e sua família. E em breve eu estou aqui com o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto vídeo dessa série que eu vou fazer. Enquanto tiver rede social, eu vou estar fazendo essa série com vocês. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu lar, que a graça de Jesus esteja sempre sobre a nossa vida e até a próxima, se o Senhor nos permitir. Amém?